Sou o babaca por não ir ao casamento do meu irmão porque não fui convidado para a festa de noivado dele? Eu, 28 anos, homem, tenho um irmão gêmeo. Crescemos sendo inseparáveis e até recentemente eu achava que ainda éramos muito próximos. Eu sempre fui um nerd tímido e ele era extrovertido, praticava esportes durante toda a infância e o ensino médio, mas passávamos quase todo o tempo juntos, por escolha. Seguimos caminhos diferentes quando fomos para a faculdade. Ele ficou no Arizona, perto de casa, e eu fui estudar em Portland. Quando me formei, fiquei lá porque me apaixonei pela cidade, meus amigos estão aqui, minha rede profissional de estágios está aqui, etc. Mas eu sempre voltava para casa nas férias, eventos, aniversários, etc. Meu irmão anunciou no Instagram que ele e a namorada dele, que estão juntos há 3 anos, ficaram noivos. Eu fiquei muito feliz por ele e mandei mensagem parabenizando. Ele comentou que estava planejando fazer uma festa de noivado em 6 a 8 semanas e eu disse para me avisar para que eu pudesse comprar a passagem e ir celebrar. Nunca me disseram uma data. Quando eu perguntava para ele ou para qualquer pessoa da família, mudavam de assunto ou diziam que ainda estava sendo planejado e confirmado. Depois de algumas semanas, mandei mensagem para meu irmão perguntando sobre a data porque devia estar chegando e eu não queria pagar uma passagem de última hora. Não tive resposta. Perguntei para minha mãe os detalhes e ela disse: Não é bem uma festa de noivado, só um jantar pequeno com a família. Não precisa vir. Acabei descobrindo que, na verdade, era uma festa grande. Eles alugaram um restaurante inteiro por 4 horas e tinham cerca de 80 convidados, família, amigos, primos, todo mundo. Todos foram informados que eu não poderia ir. Minha tia, que era como uma segunda mãe para mim, me mandou mensagem dizendo que estava muito desapontada por eu não ter conseguido tempo para ir, e respondi que teria ido feliz, mas que eu não fui convidado. A notícia do meu esquecimento se espalhou rápido e meus pais e meu irmão tentaram dizer que foi só um mal-entendido. Isso foi quase há 1 ano. Desde então, tentei descobrir por que eu não fui convidado. Com o tempo, as desculpas mudaram de era para ser só uma reunião pequena para não sei o que aconteceu, deve ter sido um erro de comunicação para é só uma festa. Não é nada demais. Perguntei para meu irmão se ele estava bravo comigo, pensei que talvez a noiva não gostasse de mim. Mesmo se ela ou ele não quisessem que eu estivesse lá, por que meus pais estavam de acordo com isso? Isso realmente não parecia coisa deles. O Natal e a Páscoa foram extremamente desconfortáveis porque ninguém, além de mim, queria falar sobre o elefante na sala, e qualquer conversa parecia papo furado com estranhos. Quando visitei em maio para o aniversário da minha irmã, saí cedo depois que ela disse: Você se mudou tão longe. É como se você não fosse mais da família. Você deixa tudo muito estranho agora. 9 meses atrás recebi o Save the Date e 6 meses atrás o convite para o casamento. Não fui convidado para participar da festa de casamento, o que estava ok e não me surpreendeu nesse ponto. Minha irmã e meu irmão mais novo foram convidados para a festa de casamento, então mais uma indireta. Também não recebi um mais um para minha namorada, com quem estou há quase 1 ano e meio. Minha irmã, no entanto, recebeu um mais um para o amigo com benefícios dela. Então decidi que eu não era bem-vindo e que provavelmente só me convidaram para manter as aparências e parecer uma família feliz. Não confirmei presença porque sabia que isso causaria um escândalo, apenas não fui. O casamento foi no último final de semana. Ninguém me avisou sobre o jantar de ensaio, então acho que mesmo se eu tivesse ido, não teria sido convidado para isso nem esperado lá. Comecei a receber ligações e mensagens cerca de 1 hora antes da cerimônia perguntando onde eu estava, se meu voo estava atrasado, quanto tempo faltava para eu chegar, etc., e ignorei. Pararam durante a cerimônia, mas começaram de novo logo depois. Finalmente atendi a ligação da minha mãe e ela gritou: Onde diabos você está? Eu respondi: em Portland, onde vocês preferem que eu esteja? Este é o casamento do seu irmão, como você pôde nos envergonhar? Eu respondi: é só uma festa. Não é nada demais, certo? Acho que foi a primeira vez na vida que minha mãe ficou sem palavras. Depois de alguns segundos de silêncio, eu disse: diga para todo mundo que eu mandei um oi e desliguei. Agora estou recebendo ligações e mensagens de todo mundo dizendo que estou sendo mesquinho e que estraguei o dia. Então, eu sou o babaca aqui? Sinto que só estou correspondendo à energia deles e largando a corda. Comentários relevantes. Não é o babaca. Pode parecer mesquinho para alguns, mas eles não tiveram decência suficiente para ser honestos com você sobre a festa de noivado e fizeram você se sentir indesejado na sua própria família. Eu diria para não fechar a porta totalmente, pois eles podem voltar e se desculpar algum dia, mas por enquanto você está dentro do seu direito de cortar contato. Honestamente, eu ia sugerir terapia familiar, mas não tenho certeza se isso funcionaria ou se eu quero algo disso. Pensando nos últimos anos, parece que todo o contato sempre foi iniciado por mim. Cara, primeiro de tudo, você não é o babaca. Você é a única pessoa em toda essa saga familiar que não perdeu completamente a noção. Vamos analisar.
Eles fizeram uma festa para 80 pessoas e fingiram que era um jantar pequeno, como se você fosse um vizinho qualquer que não precisa saber dos detalhes. Quando você tentou esclarecer, eles fizeram tanta manipulação com você que provavelmente você começou a se perguntar se tinha alucinado o processo todo do convite. Sua própria mãe mentiu para você várias vezes ao invés de simplesmente dizer: "Ei, por algum motivo, seu nome não está na lista." Você só foi convidado para o casamento para ficar lá como um enfeite enquanto todos brindavam e diziam: "Olha nossa família perfeita." E não vamos esquecer sua irmã, que literalmente disse: "É como se você não fosse mais realmente da família." Cara, ele está em Portland, não na Estação Espacial Internacional. Honestamente, você respondeu na mesma energia com uma precisão perfeita. Eles agiram como se você não existisse, então você não apareceu. Você não gritou ou não queimou pontes, embora provavelmente deveria ter feito, você apenas disse calmamente: "Beleza. Vou ficar onde vocês claramente preferem que eu fique." Isso não é mesquinho, isso é clareza. O que é mesquinho é eles perderem a cabeça de repente porque a foto da família estava sem o gêmeo. É tipo: "A gente não queria você aqui, mas como ousa não estar?" Se você tivesse ido, eles teriam agido como se tudo estivesse normal enquanto você engolia uma saladinha de raiva o fim de semana inteiro. Em vez disso, você finalmente fez algo que honrou sua própria dignidade, algo que já devia ter feito há muito tempo. Aqui está a verdade: você não estragou nada. Eles é que estragaram. Repetidamente. Você simplesmente parou de atuar na charada deles. E eu te garanto que alguém nessa família te respeita mais agora por traçar esse limite. Eles nunca vão admitir, mas respeitam. Então não, você não é o babaca. Você é a pessoa sensata numa família que trata o mínimo de decência como um luxo opcional. Larga a corda. Descansa os braços. E talvez mande um cartão postal para sua mãe que diga: "Saudações de Portland. Ainda não convidado, ainda nem aí." Um dos meus primos, que está do meu lado, me disse que nem me colocaram na mesa da família porque não havia espaço para mim ali. Então, mesmo que eu fosse, eu seria um convidado qualquer. Atualização: 21 de julho de 2025, 6 dias depois. Obrigado a todos que responderam ao meu último post. Não acredito na quantidade de respostas que recebi, tentei acompanhar, mas não consegui. Para quem não leu meu post anterior, o essencial é que eu não fui convidado para a festa de noivado do meu irmão gêmeo, não fui incluído no grupo do casamento, e escolhi não comparecer após ser ignorado durante o último ano. Para as pessoas que disseram que fui babaca, entendo seus motivos. Sim, foi covarde não confirmar presença para evitar drama, mas olhando para trás eu estava num estado mental em que cederia a culpa se dissesse que não iria. Também, uma parte de mim esperava que eles percebessem que eu não confirmei e me dissessem que queriam que eu fosse. Mas a cada dia que passava entre a data para confirmar e o casamento, eu ficava mais irritado e magoado e queria deixar claro, de forma contundente, que se não querem que eu esteja perto, eu não preciso estar. E eu entendo que isso foi um comportamento de babaca. Tive uma longa conversa por telefone com minha tia e primo ontem sobre o drama do casamento. Eles me deram mais informações e nossas suspeitas são um pouco conjecturas baseadas no que sabemos e ouvimos, mas vai lá. Achamos que minha mãe sentiu que eu a rejeitei quando não voltei para casa após me formar. Isso apesar de eu sempre voltar para as formaturas do meu irmão e irmã, todos os aniversários, meus e da família imediata, feriados, eventos especiais, etc. Eu praticamente visito mensalmente. Mas apesar disso, achamos que ela tem uma vendetta estranha contra mim por quebrar a família e servir de exemplo para meus irmãos que eles não precisam ficar por perto. Ainda pior, de alguma forma visitar com tanta frequência fez minha mãe ficar ressentida porque minha tia mencionou que minha mãe disse a ela, há alguns anos, que eu estava ostentando minha riqueza ao mostrar que podia visitar tão frequentemente. Graças ao meu estágio no último ano, entrei imediatamente numa área onde a progressão pode ser rápida e graças a um mestrado especializado, estou no nicho dessa área e consegui subir rápido. Não estou me gabando, foi só sorte, conexões e um ótimo mentor logo no começo. Algumas pessoas sugeriram que meu irmão poderia estar com ciúmes. Ele realmente ganha menos, mas pelo que sei ele gosta do trabalho. Só não tem a mesma progressão de carreira. Honestamente, o trabalho dele é muito mais emocionante que o meu e tenho certeza que o satisfaz muito mais. Meu trabalho não é terrível, só não é um tipo de coisa que as pessoas querem ouvir em uma festa, risos. Eu também estava ostentando meu dinheiro ao presentear a família quando eles precisavam. Meu avô costumava dizer, nunca empreste dinheiro para a família. Dê de bom grado se quiser, mas você destruirá relacionamentos quando começar a pedir de volta. Nenhuma semana de reprises do programa Judy Judy passa sem provar que isso é verdade. Então, quando podia, eu dava dinheiro para minha família quando eles precisavam. Dinheiro para consertos de carro, dinheiro para ajudar com a hipoteca dos meus pais quando meu pai estava desempregado durante a Covid, dinheiro quando meu irmão ficou sem grana no meio das reformas da cozinha dele. E até ontem, pagava as contas de internet e Disney mais dos meus pais, mas agora cancelei os pagamentos automáticos mensais. Novamente, isso era eu ostentando meu sucesso. Mas eles nunca pararam de pedir também.
Minha tia e prima também disseram que ouviram muitos comentários passivo-agressivos sobre mim ao longo dos anos. Primeiro da minha mãe nos primeiros anos depois que decidi ficar em Portland e depois, eventualmente, dos meus irmãos. Estamos bastante certos de que minha mãe os envenenou aos poucos contra mim por eu não ter voltado para casa e por mostrar o que acontece se eles tentarem se mudar. Alguém comentou isso sobre minha mãe ter conhecido minha namorada no meu post anterior. Sendo sincero, dado o contexto de tudo o que aconteceu, o que sua mãe disse sobre finalmente encontrar alguém que aguente você soa menos como uma piada irônica e mais como uma indireta nada sutil. Agora vejo isso. Eu ri e descartei como humor da minha mãe, mas agora também percebo que esses comentários passivo-agressivos para mim, para meus irmãos, ao longo dos anos, foram uma manipulação sutil para virá-los contra mim e para que eu aprendesse a aceitar isso. Muitas pessoas sugeriram que esse tratamento era para me fazer voltar para casa e me punir por ter saído, mas eu não vou voltar para casa para aceitar esse tipo de tratamento e esperar que isso desapareça só porque eles conseguiram o que queriam. Principalmente porque isso já está muito entranhado neles. Também explica por que, nos últimos anos, quase toda a conversa é iniciada por mim. Eles simplesmente não gostam mais de mim e não me querem até precisarem ou desejarem algo. Minha prima também soube por outra prima que meu irmão se deu mal quando mencionou a festa de noivado. Eu não deveria saber de nada. O plano era dizer a todos que eu não poderia ir e esperar que eu nunca descobrisse. Meu irmão disse para essa prima que eu não deveria saber, mas depois que ele deixou escapar, eu não parava de perguntar para poder ir. Com base em como eles vêm falando de mim há alguns anos, muita família extensa acha que eu sou algum incômodo irritante que faz as visitas frequentes serem um inferno para a família e não consigo captar a indireta para dar o fora. Então, finalmente, eu dei o fora. Minha tia e minha mãe nunca se deram bem, minha tia é a esposa do irmão da minha mãe, mas minha tia disse que sabia que tudo isso tinha o nome da minha mãe por trás e que anos de indiretas, comentários passivo-agressivos e comentários abertamente agressivos levaram a isso. Ela disse que elas não são as mesmas pessoas. Eu disse a elas que acho que não tem mais volta. Minha tia e prima mencionaram que nunca ouviram meu pai falar mal de mim, então minha tia vai pedir para meu tio conversar com meu pai, homem a homem, para ver se ele consegue descobrir o que diabos está acontecendo. Agradeci a minha tia e prima e lembrei que elas são praticamente a única família que me resta e não pretendo perder contato com elas. Minha tia até comentou que elas não acampam há anos e perguntou se existem lugares legais perto de Portland. É longe demais para dirigir para acampar, mas significa que talvez elas venham me visitar algum dia. Elas também disseram que vão tentar corrigir as informações sobre mim com outros membros da família, mas eu disse para não se incomodarem, pois eles já escolheram acreditar no que quiseram. Mas, por enquanto, minha família imediata está cortada. Bloqueei eles no meu telefone e nas redes sociais. Nada mais de ajuda financeira grátis quando precisarem de dinheiro. Nada mais de gastar dinheiro para ir a Phoenix, Arizona, mais de 10 vezes por ano só para ser torrado pelo sol e por familiares. Nada mais de ser saco de pancadas. Obrigado a todos pelo apoio e por me ajudar a perceber que minha família realmente é uma droga.